Estamos de volta com Lu Bonometti. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada. Muito gostoso estar aqui com vocês de novo. Muito bom recebê-la e maravilhoso saber que hoje nós iremos experimentar biscoitinhos amanteigados, que por si só já são deliciosos, mas em uma versão recheada. Recheado com uma técnica super fácil, super diferente, perfeito para fazer agora para Páscoa ou o ano inteiro. Sem dúvida, um ótimo faça-e-venda também. Eu amaria também ganhar de presente um saquinho com alguns coelhos. Exato. Para quem quer economizar nessa Páscoa, né? Uma linda lembrancinha. Exatamente. Esse ano que a gente está tentando ser criativa, né? Dar uma desviada ali do ovo de chocolate. É uma boa opção. Muito bem. Vamos aos ingredientes e aí a Lu ensina pra gente o passo a passo. São poucos ingredientes, anote aí. Para massa, você só precisa de 320 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar e um ovo. Só isso. Para o recheio, você precisa de 250 gramas de chocolate e 125 gramas de creme de leite. E temos a @GazetaMulheres para que você anote essa receita e o passo a passo agora com a Lu. Muito bem, Lu, gostei. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes para todo mundo conseguir fazer aí em casa. Vamos começar, gente, pelo recheio. Recheio dessa receita aqui eu vou fazer uma ganache, que é uma mistura de chocolate com creme de leite, mas aí na sua casa você também pode ser criativa e rechear com outras coisas. Por exemplo, creme de avelã com chocolate, pode rechear com brigadeiro de colher. Então você também pode ser criativa aí nesse sentido, usando outros recheios, mas vamos fazer aqui a nossa ganache. Eu tenho aqui o creme de leite, vou juntar aqui no chocolate e vou levar ao micro-ondas por 30 segundinhos pra gente... E aqui você trouxe pra gente chocolate ao leite. E aí a medida é metade do peso em creme de leite. Caso eu opte por escolher um outro chocolate, é o mesmo creme de leite? Na verdade, ou não? esse é o chocolate. Eu tô fazendo com chocolate meio amargo. Meio amargo. Mas você pode escolher o chocolate que você preferir e a mesma quantidade sempre. De creme de leite. Isso. Metade do peso do chocolate. E eu posso rechear com tudo mesmo? Então com brigadeiro, com goiabada de repente? Então, vamos lá, Pam. Neste caso, para essa técnica que a gente vai fazer, não vai dar com a goiabada. Eu posso te explicar como é que a gente faria para fazer com a goiabada, mas vai ser um pouco diferente. Por quê? Para fazer nessa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, eu preciso de um recheio que fique sólido quando congelado. Tá. Então eu preciso que ele endureça. E a goiabada ou qualquer tipo de geleia, por ser uma coisa que não tem gordura e tem muito açúcar, ela não solidifica quando congela. Ela continua ali meio pastosa. E aí essa técnica não vai funcionar assim tão bem. Então, quando eu escolher o meu recheio, eu vou pensar nisso. Se vai solidificar, posso usar aqui um beijinho. Exatamente. Qualquer coisa aí que tenha mais gordura, né? Que vai ser ou não tenha tanto açúcar, que vai ser uma coisa que congele bem, vai dar certo. Lu, já adiantou então que esse recheio vai entrar congelado no nosso biscoito. Exatamente, é o nosso próximo passo aqui. Então, olha, fiz aqui nossa ganache, vocês viram, eu só derreti o creme de leite com o chocolate no micro-ondas, 30 segundinhos, papum. Tá. Se demorar um pouco mais, né, se 30 segundos não derreteu, volta mais 30 até derreter. Fechou. Então agora, o que eu vou fazer? Vou colocar essa ganache aqui num saquinho de confeitar, tô com um saquinho aqui, pode ser um saquinho de congelar também, se você não tiver saquinho de confeitar, dá tudo certo. Já fiz muitas vezes no saquinho de congelar. Vou colocar aqui no saquinho e eu vou transferir essa ganache para uma forminha de silicone, que é onde eu vou congelar essa minha ganache. Eu preciso ter uma forminha pequenininha assim ou eu consigo fazer de outras formas também? Eu vou explicar para vocês depois, se você não quiser congelar, e que congelando fica tudo muito mais fácil. Mas para usar essa técnica, você precisa ter uma forminha de silicone, porque senão ela não vai desenformar. Tá? Outra possibilidade seria você congelar num bloquinho, colocar numa tigelinha que você consiga depois cortar em cubinhos, e aí você usaria os cubinhos, tá? Mas essas forminhas, hoje em dia na internet, elas você não são compra caras, né? baratinha. Essa daqui eu paguei, se não me engano, R$18.
E, né, já usei, eu venho usando ela desde o ano passado, então é aquela coisa que dá super pra usar. E o formato, gente, é independente, assim, esse ovinho aqui eu uso o ano inteiro, vocês vão ver por quê. Pode ser uma bolinha, pode ser forminha de gelo pequeno, não importa. Coração, o que você encontrar aí de forminha com cavidade meio pequenininha, tá? Então eu vou aqui, vou encher aqui as minhas cavidades com a ganache. E precisa ser chocolate ou pode ser cobertura? Pode ser cobertura, pode ser cobertura. Ficando sólido, gente, tá tudo certo. Por exemplo, né, o creme de avelã, quando congela, fica umas pedrinhas também. Então, o chocolate fracionado, ele também endurece, então tá tudo certo. Tá cheia a nossa forminha, vou levar ao freezer. E isso é rapidinho, ela já endurece. Não precisa fazer com muita antecedência. E se você quiser fazer muitos biscoitinhos, aí sim, aí você congela com antecedência, aí você solta todas as bolinhas, enche de novo, solta. Não precisa ter um monte de forma para ir fazendo. Essa receita rende quantos biscoitinhos? Essa receita rende... Bom, vai depender do tamanho da forminha que você for utilizar. Porque o seu coelhinho é grandinho, né? Ela rende cerca de 50, 40, por aí, dependendo da forminha que você for utilizar. Tá ótimo. E fique tranquila agora... que temos tempo, tá? Você então pode tá bom. Agora cuidar vamos muito entrar... bem de cada um dos coelhos. Então agora vamos entrar na massa. Vamos lá, então. Vamos lá. Para massa, então, eu vou colocar a manteiga e a farinha dentro da nossa tigela. Manteiga a ponto de pomada? Manteiga ponto de pomada, pode ser geladinha também. Eu até às vezes gosto mais de usar a gelada, mas essa aqui já tá um pouquinho fora, um pouco mais de tempo. Aqui no estúdio acabou já dando uma amolecidinha. É bom que até fica um pouco mais rápido pra gente trabalhar, mas em casa, se você quiser trabalhar com ela direto da geladeira, tá tudo certo. Aqui eu vou fazendo a farofinha, né, da manteiga com a farinha. Se você estiver fazendo uma quantidade maior, quiser usar a batedeira, também pode, não tem problema. Qual que é o gancho certo para batedeira? Se você for fazer na batedeira, tem que ser a planetária, porque você vai usar a raquete. A raquete. Isso, porque já é uma massa média, né? Não é uma massa levinha. Pronto. Quando tá assim já nesse ponto, pronto, uma farofinha. A gente pode quebrar nosso ovo. Você pode quebrar o ovo claro para mim, por gentileza? E aqui aí... você tá usando poucos ingredientes. Eu poderia saborizar também? Pode. Se você quiser usar essa massa pura, sem recheio, é que para rechear, eu acho que não tem necessidade de saborizar a massa. Mas se você quiser usar a massa pura, por exemplo, você pode saborizar, seja com uma baunilha, seja com uma raspa de limão, com canela. É uma massa amanteigada básica, né? Que para fazer uma amanteigada a gente não precisa de mais do que isso em termos de ingredientes. E então você pode usar a sua criatividade, deixar a sua criatividade correr solta e fazer biscoitinhos deliciosos aí na sua casa. Se você preferir um bowl maior, nós temos aqui também, tá? Se você achar que esse está apertado. Eu acho que eu peguei o bowl, quero fazer a ganache. Vamos trocar? Vamos, por favor. Aí fica mais fácil, né? Pronto, ótimo. Porque obrigada, você vai pra mão na massa também, depois que incorporar tudo. Colocar, isso, aqui eu tô mexendo um pouco com a colher, só pra dar já uma espalhada um pouco melhor aí no ovo, né? Não ficar aquela massa tão melequenta pra gente colocar a mão. Mas agora já vou colocar de novo a luvinha e vamos colocar a mão na massa novamente. A Simone pergunta se poderia colocar cacau nessa massa. Você poderia colocar cacau, para isso você substituiria um pouco da farinha. Então, nós estamos com uma massa de 300 gramas de farinha, você pode substituir cerca de 40 gramas de farinha, tira 40 gramas da farinha, coloca 40 gramas de cacau 100%. 100%. E isso também fica uma massa maravilhosa para trabalhar com cacau. Essa é uma massa muito gostosa de trabalhar, Nossa, gente. eu acho uma delícia. É só complicado porque é aquele biscoitinho que a gente vai comendo, né? Com um cafezinho. Exatamente. Ali te pergunta se doce de leite funciona, ele congela?
Doce de leite, depende do doce de leite. É uma coisa que depende um pouco da Aquele que a gente faz massa. na panela de pressão. Congela. Congela? Aquele congela. Eu nunca tentei fazer essa técnica com ele, para te dar 100% de certeza, mas ele dá uma endurecidinha, é capaz de dar certo, sim. Mas se não for uma receita, a hora que a gente for montar o biscoito, eu vou mostrar para vocês. Se você não for fazer com recheio congelado, você pode pingar o recheio com um bico de confeitar. Em vez de colocar o recheio sólido dentro, pingar com bico de confeitar. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente chegar Na hora que a gente for pra nessa montagem. etapa. Mas a vantagem de trabalhar com o recheio sólido é que fica mais fácil pra gente fazer e também é mais difícil do biscoito Estourar, do recheio né? Vazar. Exatamente. Qual então, que é a durabilidade desse biscoitinho? A Witty pergunta. isso vai depender do recheio que for utilizado, né? Mas é um biscoitinho que dura aí de uma semana, por aí até 10 dias, dependendo do recheio que você for utilizar. Obrigada, Gabi. Então, Temos um novo bowl para os ótimo. nossos chocolatinhos. Perfeito. Gente, Linda já massa, temos hein? uma massa maravilhosa aqui, Muito bonita. homogênea, gostosíssima de trabalhar. Tá vendo? Que não gruda. E aí agora a gente vai abrir essa massa. Não preciso gelar, eu vou abrir depois que eu manusear mesmo a massa. Isso, exatamente. A gente vai abrir direto aqui. Deixa eu limpar aqui o meu espaço. E eu vou pegar, vocês que já me viram algumas vezes aqui, sabem que eu sempre uso esse meu velho bom amigo, o saquinho de congelar. Isso aqui é um saquinho, tá, gente, de congelar, que eu cortei fundo e lateral para ele virar uma folha plástica. Coloco aqui e vou colocar a massa, vou pegar aqui uma metade da massa, vou colocar aqui no centro e eu vou abrir aqui no meio do plástico. Isso ajuda muito a gente na hora de abrir, porque faz menos sujeira na nossa cozinha. Não gruda. E depois é muito mais fácil da gente manusear e não precisa ficar juntando farinha, que pode tirar a nossa massa do ponto que a gente deseja. Então, eu gosto muito de usar a massa no plástico, né? Na folha plástica para abrir. Tem espessura certa? Olha, eu gosto de abrir ela mais para fininha, tá? Então, porque tem que pensar que vão ser 2 camadas, né, de massa, para não ficar um biscoitão muito grosso. Então, eu abro ela com cerca de 2 para 3 milímetros. Também não pode ser super, hiper fininha, porque senão, especialmente a camada de cima, pode acabar estourando, né, na hora que a gente for fechar aí o recheio. O nosso coelhinho. Mas coelhinho. Dia dos Namorados poderia ser um coração. Poderia ser um coração. Ano não é? passado eu fiz, inclusive era sem congelar, ensinei o biscoito com essa massa recheado com goiabada para fazer Romeu e Julieta, era com goiabada e requeijão, e eu fiz pingando com um bico de confeiteiro, ficou uma gracinha. Usando essa técnica, parecida essa técnica, eu me inspirei em técnica de fazer macarrão recheado para fazer, assim, eu vi um vídeo de macarrão recheado no Instagram, eu falei, Vou testar. se eu fizer com biscoito, e aí deu super certo. Bom, então aqui eu tô com a nossa massa aberta. E eu poderia, na verdade, eu acho que eu até vou fazer já direto com ela, gente. Eu tenho uma massa na geladeira, mas eu vou mostrar que dá pra fazer direto com ela, dependendo da temperatura que tiver aí, que aqui no estúdio Aqui tá mais fresco. é fresquinho, Se tiver quente, né? Na então... sua casa provavelmente vai estar mais mole, vai estar dando mais trabalho, mas você vai conseguir colocar um pouquinho na geladeira e depois pegar para trabalhar. Bom, então agora, o que nós vamos fazer? A gente vai montar aqui o nosso biscoito. Aqui eu estou usando uma folha só de massa, você poderia fazer com 2 folhas esse procedimento. Mas eu vou pegar aqui o cortador que eu vou usar. Mostra eu aqui tô pra usando trás, aqui ó. esse cortador de Que é um coelhinho, coelhinho. super fofinho. Deixa eu pôr a mão atrás pra vocês verem melhor, ó. Pronto. Você pode usar o formato que você quiser, desde que caiba o tamanho da forminha que você fez
o seu recheio aqui dentro. Então no caso, iremos colocar na barriga do coelho. Nosso ovinho cabe na barriga do coelho. Se você for fazer um coração, a forminha que você for usar, vamos supor que é o nosso ovinho, teria que caber dentro do seu coração. Do seu coração. E aí agora a gente vai marcar o coelhinho aqui na nossa massa. Certo. Eu não vou furar, eu vou só fazer essa marcação. Por quê? Para eu saber onde que eu tenho que colocar meu recheio. Então eu vou fazendo assim para dar um rendimento melhor, tá? Virando a forminha de ponta cabeça para render melhor a minha... Nossa, essa é uma dica tão simples e que eu confesso que eu nunca fiz assim, virando a forminha. Ah, eu faço muito coração. Descobri o mundo agora, Lu. Coração dá um rendimento quase 100%. Maravilhoso. Você quase não tem a para. E aí agora eu vou pegar então o nosso recheio que eu deixei congelando até o último segundo. Mas depois você vai ter que encaixar certinho aqui, né? Já que você marcou essa massa, certo? Então, calma, você pode... A gente já vai ver. É só pra gente saber onde que tem que colocar o nosso... Aqui eu já tenho um recheio que já estava congelado desde um pouquinho antes, que aquele nosso ainda não tá 100% durinho. E aí, olha, é super fácil, gente. É só fazer esse pluct assim, empurrar pra baixo, ó, pra cima, digo, ó. Ai, que bonitinho! E ele sai, tá? Por isso que tem que ser uma coisa que solidifique, porque senão ele não vai pular fora. E por isso tem que ser uma forma de silicone, porque numa forma dura ele não ia soltar. Então, eu vou colocando aqui. E aí isso me serve para indicar onde é que vai estar as bolinhas, porque senão se eu fosse colocando livremente, sim, eu não ia saber exatamente. E aí agora, vamos supor, se eu estou trabalhando com 2 folhas de massa, eu poderia fazer coelhos na folha inteira e depois vir e colocar outra folha de massa por cima, ou então fazer como eu vou fazer agora, que é dobrar. E aí aqui o plástico me ajuda. Então, eu dobro aqui. Ah, é por isso que não importa, então, a marcação de baixo. Exato, a marcação é só uma referência. Para colocar o chocolate, perfeito. E aí, aqui eu vou agora contornar essa massa, o recheio, desculpa, com meus dedos. Pressionando assim, para não ficar ar. Se algum der uma rachadinha em cima, é só você dar uma apertadinha assim, batidinha com o dedo, que ele logo já desfaz a rachadura, já faz a emenda, tá? Então, aqui... Nossa, eu adorei essa técnica. E está pronto. É uma ótima lembrancinha de Páscoa, todo mundo falando isso no @GazetaMulheres. E aí agora, gente, o cortador, agora sim, vamos cortar. Encaixa ele aqui e corta. Pronto. Depois, maravilhoso. Vamos lá, o contrário, corta. E vamos fazendo isso até completarmos todo o nossos coelhinhos aqui. Então, caso eu não queira utilizar essa técnica de entrar com recheio congelado... Ah, então, eu marcaria... a marcação, venho com o meu saco de confeitar, pingo o recheio. O ideal é que seja um recheio que esteja já um cremoso firminho, para nessa hora que eu for cobrir ele não espalhar e vazar por tudo, né? E aí agora, gente, eu só pego ele aqui e vou colocar lembrando na assadeira. Que o nosso vai estar um pouco mais mole, né? Se você levar pra geladeira é melhor. E aqui eu vou pegar ele aqui, pronto. Eu amei. Olha que graça isso. Coloca aquilo que eu vou ensinar pro pessoal ver. Ó, ai, desculpa, vocês estavam aqui, né? Fui ajudar, atrapalhei. Forno a 180 graus. Gente, se acontecer assim, olha, isso é bom de mostrar. Tá vendo? Esse aqui ficou aparecendo um pouquinho do recheio. Aí eu só dou uma beliscadinha assim, ó, de massa. Qualquer coisa até pego um trisquinho de massa aqui, ó, e tampo. Porque senão no forno ela pode vazar. Como eu asso, Lu? Forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Vai depender do tamanho do biscoitinho que você for fazer. E aí pronto. Quando você vai colocar no forno, eu gosto às vezes até de colocar um pouquinho na geladeira antes de assar. Para não esparramar? Para não esparramar. Quando você tirar do forno, ele vai estar assim, prontinho para você embalar. Quer dizer, espere esfriar completamente, tá bom? Porque o recheio fica molinho até... Você serve com ele frio, então? Sirvo ele frio, ele frio.
E aí, tá prontinho, gente, pra você embalar, pra você vender. Se você quiser, pode fazer uma decoraçãozinha na carinha do coelho. Aqui com você trouxe uma opção com um lacinho, ó. Isso, é só derreter um chocolate e fazer. Se você tiver manualidade pra fazer com glacê, aí a criatividade tá nas suas mãos. Maravilhoso. Turma, venham comer coelhos. Corram pra cá. Coelho assado hoje. Coelho assado Temos com coelho chocolate, assado, com barriga de chocolate. Um prato típico de Páscoa. Muito bom, muito bom. Iremos degustar esses coelhos? Podem ser esses coelhos. Lu, maravilhosa. É tão Você quer gostoso servir, ver Lu? você ensinando. Sirvo, vamos lá. Tudo de Vou bom, ajudar. né? Nossa, A ela gente- ensina de uma forma tão didática, tão gostoso de te ouvir. Muito obrigada, eu adoro ensinar. Fica gente. fácil de Não, e aprender uma também. técnica muito legal. Muito, com E essa certeza. massa você pode fazer também depois o que você quiser com ela, gente. Eu gosto de massa assim. Quem me segue depois vai ver que essa massa aparece 80 vezes. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem, chefe? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. É a prova de que ela é boa, né, Lu? Ah, é verdade. Ela parece muito porque é boa. É verdade. Pra cozinhar a gente precisa ter poucas receitas boas e muita criatividade. É isso que É eu isso acho. mesmo. Verdade. Ai, muito Obrigado. obrigada. Gente, Perdão. Antes de abrir o coelhinho, porque faremos Ai, isso, eu vou desculpa. aproveitar e já passar o seu contato pra Obrigada. turma. Tem outras dicas maravilhosas como essa no @Lu Bonomete, com 2 T's. @Lu Bonomete, siga a Lu, que ela arrasa. Muito. Eu acho tão maravilhosa essa proposta de colocar o guardanapo na xícara. Não é fofo? Não, é fofinho, É muito vai. bonitinho É. isso, Ah, tia. obrigada, obrigada. Posso cortar a barriguinha pra gente conseguir ver juntos o recheio? Claro. Que acho que vai Não, ser não. mais legal. Não, Você a não quer que eu barriga faça não. isso? A barriga não. Aqui, Corta a barriguinha. olha aqui, gente, a barriguinha do nosso amigo. Ai, você sabe olha. demais isso. Ai, que delícia. Ai, que sucesso. Nossa, é muito gostoso. ai, que bom. Eu vou só dar uma explicaçãozinha que eu acho que é legal pro pessoal de casa saber. Quando é ganache, ela dá uma estufadinha, fica com um pouquinho de ar aqui. É normal, porque o creme de leite dá uma evaporada, né? O creme de leite tem água. E aí, então, se você faz, por exemplo, uma pasta de avelã, por exemplo, ela já não dá esse ar, não estufa. Teria isso. mais recheio, Fica, então. exatamente. Mas fica mais... olha, desse entendi. jeito ficou delicioso Então também. tem, aí você em casa, né, vai escolher qual que você vai querer trabalhar. Uma delícia. Uma Parabéns. delícia. Que massa gostosa. Que bom. Ó, parabéns. Tá mesmo. chovendo? É. Tá chovendo. Perfeito, que perfeito. maravilha. Você fez aquele açucarado com a mesma massa? Não, é uma massa parecida, muda um pouquinho a coisa na proporção, mas esse é feito com bico de confeitar. O formatinho eu fiz no bico de confeitar. Ah, vou pegar um pra provar. Eu vou pegar um desse aqui. Qual? O que é Ai, que esse? bonito esse. Bonito, Esse né? é um biscoitinho amanteigadinho que eu moldei usando forma de chocolate. Então fiz Tá. a massa amanteigada, mais ou menos parecida com essa massa daí. Com cacau, né? Com Nesse- cacau nesse- e aí ela tem um pouco de chocolate dentro, porque são 2 metades. E aí eu moldei, coloquei a massa do biscoito crua na forminha de chocolate, na forminha de ovinho. Essas forminhas sei. baratinhas, você compra de 1,50. E aí eu assei esses biscoitos em formato de ovinho, depois colei as 2 metades, formando um ovinho. Lu, você é muito criativa. Parabéns. Muito viu? Parabéns. Ei, parabéns. Temos só uma questão, precisamos assar mais coelhos, quero comer mais.